E aí, meus amigos, tudo certo? Eu sou o Kaique e hoje a gente vai falar de Vagabond, um dos melhores e mais incríveis mangás que eu já li em toda a minha vida. História de samurai, Japão feudal, paraíso aí de todo mundo que tem um pouco de otaku. Então vamos lá que tem muita coisa bacana pra falar, roda a vinheta aí. Então, Vagabond é um mangá escrito e desenhado pelo Takehiko Inoue, o cara que também fez Slam Dunk, aquele mangá de basquete. E ele é baseado no livro Musashi, que acompanha a história do Shinmen Takezo, que é uma figura verídica que de fato existiu, considerado o maior samurai da história do Japão. Ele era conhecido pelo seu estilo de luta, que usava 2 lâminas em combate, e pela incrível marca de 60 duelos de espadachim que ele venceu. Ele escreveu um livro sobre táticas, estratégias e filosofia, chamado Livro dos Cinco Anéis, ou no original, Gohen-no-sho, que é um livro tão importante que é estudado até hoje. A trama do mangá acompanha a juventude do Shinmen Takezo, que depois passou a ser chamado de Miyamoto Musashi, quando ele é exilado da vila onde ele morava e parte numa jornada para se tornar o grande samurai que ele veio a ser. Cara, o meu fascínio com Vagabond é quase indescritível, mas eu vou tentar chegar o mais próximo possível disso. O impressionante de Vagabond é a filosofia acerca da jornada do Musashi. Ele no início é uma pessoa que exala raiva, ira, todo tipo de sentimento impulsivo, tanto que ele é conhecido como o filho do demônio. E por isso mesmo que ele foi exilado da vila onde ele morava. E ele guia a própria vida através desses sentimentos de agressividade dele. E a jornada dele é um grande aprendizado para ele conseguir enxergar o mundo e a si mesmo com outros sentimentos que não essa ira e raiva, e se tornar um guerreiro centrado, sabendo quando usar as emoções de impulsividade no momento de combate e não se deixar levar pela ira. E assim também ele entende as próprias motivações dele descobrir o motivo do que ele faz, tudo que ele faz. Ao contrário de outros mangás aí que a gente lê que fazem muito sucesso, onde o personagem principal busca lutar pelos mais fracos, proteger os oprimidos, salvar as pessoas injustiçadas, o Vagabond não é muito disso não. Ele até tem passagens que ele luta contra bandidos, contra ladrões, e o Miyamoto tem pessoas que ele gosta, que ele quer proteger e de fato protege. Mas isso não é o núcleo do mangá, não é sempre isso que acontece e não é nisso que a história se baseia. O objetivo do Miyamoto Musashi é simplesmente ficar mais forte. Então os lugares que ele quer ir, os guerreiros que ele quer enfrentar, não são pessoas más, você não tem o bom contra o mal no mangá. São outros guerreiros que são bons e estão seguindo a vida deles lá como samurai. E o Musashi quer enfrentar eles pra provar pra ele mesmo e pra outras pessoas que ele é mais forte que esses caras. Então são situações que não te apelam pro senso de justiça mais óbvio que a gente tem. E por causa disso, a forma com que Vagabond te fisga pra história, se comparado a outros mangás mais conhecidos, é muito mais complexa. Se em Dragon Ball, por exemplo, o Goku tem que vencer o Buu, senão a Terra vai ser destruída e os inocentes vão ser destruídos. E aí você tem o seu senso de justiça ali torcendo pelo Goku. Além de você gostar do personagem, é claro. Mas Vagabond não tem isso, independente do resultado das lutas, o mundo vai continuar girando da mesma forma. O mundo externo não vai ser afetado pelo resultado dessas lutas e conflitos, na maioria das vezes. Então a forma como que o Takehiko te puxa pra história é te fazer querer ver a evolução dos personagens e a mudança da personalidade deles. Você enxergar realmente quão grande pode ser a mudança do Musashi. Você vê aquele monstro que ele era no início e você percebeu uma mudança crível, cara, que não é jogada, não é aleatória. Você realmente percebe pontos que são importantes pra ele e fazem ele mudar como um guerreiro, como pessoa. E aí ele passa daquela besta incontrolável pra um samurai mais centrado cada vez mais. E a história faz isso tudo te situando em meio à filosofia de Musashi. A forma como que o Miyamoto vai enxergando e entendendo a própria motivação dele pra estar nessa jornada que é realmente impressionante. É ele se perguntar, por que eu quero ser mais forte? Aonde eu quero chegar com isso? Aonde isso vai me levar? O Musashi diz que ele quer ser invencível e tem uma parte da história que bate muito nessa tecla e desenvolve muito esse pensamento na cabeça dele. O que é ser invencível? E aí ele conhece um outro guerreiro que é muito mais forte, muito mais experiente que ele, que desconstrói esse pensamento na cabeça dele. E ele só consegue entender isso de fato porque o cara é realmente muito mais forte e muito mais desenvolvido. E o Musashi fica meio que sem rumo por um tempo. Ué, mas não adianta você ser invencível? Como assim? Isso não existe. Esse era o meu objetivo até agora e eu tava errado. E aí ele vai entendendo a real motivação dele. Ele percebe que ele não tá errado, ele só entende que a motivação dele era outra. E o leitor vai lendo isso e pegando um pouco isso pra si. Você vai pensar um pouco sobre a sua própria vida quando você lê Vagabond e acredite, o mangá é complexo nesse ponto. Ele é profundo que chega nesse nível aí de reflexão. Pode acreditar que ele tem realmente esse nível de desenvolvimento, sim. Então se no início você lê Vagabond porque quer ler boas brigas aí de samurai, você pode ter certeza que assim como o Miyamoto percebe que a vida é muito mais do que só brigar e ser mais forte, você vai ver que essa história é muito mais do que só ação e pancadaria. É impressionante, porque é uma coisa que acontece com o personagem e o leitor ao mesmo tempo, é
é perfeito, cara. Você quer saber até onde aquelas metáforas podem te instigar a pensar sobre outras coisas, sabe? Como que aquilo pode te despertar questionamentos cada vez mais. E por isso que ela é uma história que sai muito do tradicional dos mangás, né? A gente lê muito mangá shonen, que é Cavaleiro do Zodíaco, Dragon Ball Z, Naruto, mas Musashi é outro estilo, é uma parada muito mais complexa. Eu até meio que me preparo antes de ler Vagabond, pego um momento ali mais tranquilo, mais quieto, mais na minha. E eu também digo que a história tem um teor muito adulto e bem pesado, tá? Tem que ficar ligado nisso aí quando for ler Vagabond, porque é um lance importante. Mas não é porque a história é só ação que a ação é fraca. As lutas e as brigas de Vagabond são impressionantes, são de cair o queixo, é de te deixar boladaço mesmo quando você tá lendo. Você tem uma escala de ação menor, mas um impacto tão grande quanto. E eu explico isso. Por exemplo, lá no Dragon Ball Z, você tem momentos que o cara vai, sei lá, fazer um negócio absurdo. Mas com esse poder, o Kakaroto vai destruir o planeta inteiro. E no Vagabond não é tão grande assim a parada, é um lance mais... Se você se mexer, eu vou cortar o teu fora. Então você tem uma escala de acontecimentos ali menores, mais pé no chão, porque Vagabond é uma parada muito real, mas o impacto desses acontecimentos é gigantesco, tão grande quanto em qualquer outro mangá aí que tem robô gigante, poderes, enfim, essas coisas. Tem uma passagem que me marcou muito no mangá, que é uma luta em que dois caras estão preparando pra lutar um contra o outro, e aí um vai dar meio que uma passada sem o outro perceber e ele rouba a espada sobressalente do outro cara. E aí todo mundo que tá vendo a luta fica impressionado porque a técnica do cara é perfeita, ele conseguiu se mexer ali muito rapidamente, roubar a espada do outro cara. E é uma coisa por si só muito simples, mas de fato é algo impressionante naquela história. Porque o cara, pra fazer isso, tem que ter uma técnica perfeita, tem que ter uma frieza incrível, porque se ele errar esse movimento, por ele estar com a guarda muito exposta, muito aberta, ele morre na certa. E isso não é um movimento de ataque, ele fez isso pra mostrar a superioridade dele perante o adversário. Então é de uma frieza assim absurda, é uma técnica impressionante, e é por isso que você fica tão impressionado quando você lê essas situações na história. É realmente muito maneiro. E você tem momentos brutais também, assim, que você vê um corte de braço que, cara, você fica 10 segundos parado ali na página porque o desenho é impressionante, você vê a brutalidade de um corte desses, sabe, da pessoa olhando ali pro próprio braço dela caído no chão, sei lá, e é realmente uma parada devastadora, sabe. Tem um personagem que fica sonhando com isso, que ele não consegue esquecer o momento que ele fez o primeiro corte, enfim, é impressionante. E outra coisa que faz a ação ser muito maneira também é o traço do Takehiko Inoue, que é um cara que desenha magistralmente bem. Tem uma entrevista dele pra CNN que mostra ele desenhando um pouco, e você percebe com a técnica dele que ele começa a desenhar o personagem pelos olhos, não é algo que todo mundo faz. Porque ele diz que dessa forma o personagem tem uma expressão viva, que ele dá vida ao personagem ali naquele momento. Sabe aquela expressão, os olhos são a janela da alma? Então é isso. Ele desenhando os olhos dessa forma, ele enxerga uma personalidade ali, é como se ele reinterpretasse a própria criação dele naquele momento. Ele tem uma ideia pra criar um personagem, e a forma com que aquilo toma no papel faz ele reinterpretar isso e definir o personagem como ele realmente deve ser. Outra coisa que ele faz também é que ele desenha utilizando um pincel, que é algo não muito comum entre os mangakás, e dá um efeito muito maneiro na história. Você percebe que em momentos ali de eminência, de agressividade, de combate, de ira, de sentimentos assim mais pesados, o traço dos personagens fica mais espalhado, como se o traço do pincel ficasse bem mais evidente mesmo. Isso é uma marca muito característica da história, e é uma forma de interpretar a personalidade do personagem com o traço. Por exemplo, se o cara tá num momento de fúria ali, que ele tá num momento instável, o traço meio que se descontrola um pouco. Entende? Que você tem uma relação de instabilidade do personagem e descontrole do próprio traço. E no momento que esse mesmo personagem tá tranquilo, centrado, o traço fica mais delineado, certinho. Essa variação de traço perante o momento que o personagem tá inserido. É uma forma de você transmitir o tom da história pelo traço, e é muito bonito de se ver. Falando em bonito de se ver, inclusive, a edição brasileira tá incrível, é uma edição bem grossa, aquele formato semi-luxuoso, que tem um preço acessível, custa R$18,90 e fica bem bonito na coleção aí. Falando do traço do pincel, ela sempre traz páginas coloridas. Toda edição tem páginas com cor e você consegue ver o traço do pincel, como fica bonito aqui no desenho. Agora, pra finalizar, uma coisa que me marcou muito em Vagabond é a jornada paralela do Miyamoto Musashi com o Sasaki Kojiro, que também é outro espadachim muito conhecido aí na história do Japão. Porque, como eu falei, o Miyamoto, ele nasceu um cara muito raivoso, que exalava ira, e aprendeu a controlar isso com a jornada dele. E o Sasaki Kojiro, sem dar muito spoiler da história, pode ficar tranquilo, é um cara que nasceu imerso à passividade. Ele é um cara tranquilão, que não queria saber de briga com ninguém, e no momento que ele vai descobrindo a arte da espada, ele vai percebendo que ele tem um talento natural pra isso. Ele é criado por um espadachim, e ele vai criando esses sentimentos
impulsivos. Ele vai deixando a passividade dele de lado pra criar o gosto pela luta. Ele fica fascinado com o poder que ele descobre que ele tem, de ser bom na espada, de vencer os adversários, de cortar as pessoas. E o encontro deles talvez seja o ápice aí do mangá. Você tem que ler essa história, você tem que ver a forma como isso é desenvolvido, porque você tem um contraste. O Musashi vai passando da raiva pra calma e o Kojiro da calma pra raiva. E no meio desse caminho eles se encontram. E aí eu não posso falar mais nada, você tem que ler. É um encontro impressionante, uma das maiores lutas da história. Enfim, esse aqui é o meu vídeo sobre Vagabond, a minha carta de amor aí a essa obra. Eu não posso falar de outra forma, foi algo que realmente mudou a minha forma de ler mangá. Eu inclusive era assim quando eu comecei a ler Vagabond, e eu achei o Miyamoto o cara mais brabo do universo, tanto que eu fiquei assim. Sim, eu deixei o meu cabelo igual ao Musashi, e não me arrependo de nada. Bom, você pode comprar Vagabond agora aí nas bancas, porque ele está sendo publicado pela Panini neste momento. Ele já foi publicado por várias outras editoras no Brasil, mas a Panini começou a publicar tudo do zero. E tá com essa edição aqui bem bacana que eu falei, que é super bonita de você colocar aí na coleção, ó. Eu tô comprando tudo certinho, enfim, achei o preço bem justo pela edição que é. A série atualmente está no volume 20, o último que eu comprei foi o 19, até tenho que pegar esse 20 aí. E a série vai ser totalizada por 37 volumes. E, inclusive ela não foi finalizada, tá? Ainda tem coisa pra ser escrita de Vagabond, a gente tem que torcer aí pro Takehiko voltar a escrever logo. Bom, era isso aí que eu queria falar sobre Vagabond, essa série que eu idolatro tanto. Realmente é algo imperdível, não tem como deixar passar. Pra quem curte história de samurai, é um prato cheiaço, então dê uma chance que você não vai se arrepender. Se você curtiu o vídeo, deixe seu like aí, o seu gostei, porque ajuda muito o canal, é muito importante, eu agradeço demais. Agradeço mais ainda se você compartilhar o vídeo aí com seus amigos, mostrar pra galera. E se inscreve no canal também, e espero vê-los no próximo vídeo, beleza? Então eu fico por aqui, valeu e um abraço.